Imagine, uma mãe ou um pai economiza por décadas, trabalha de manhã à noite, abre mão de muitas coisas para proporcionar uma vida melhor aos filhos. E então, no momento de dar, acontece o inesperado. Os relacionamentos se rompem, a distância cresce, o sentimento de gratidão desaparece. Este paradoxo é doloroso e, no entanto, é vivenciado em muitas famílias europeias. Boas intenções se transformam em fontes de inquietação quando a transmissão ocorre sem limites claros. Por que isso acontece? Porque o que transmitimos por amor, às vezes, mina exatamente as forças que as crianças precisam para suas próprias vidas. Quem transfere bens, sonhos ou conflitos não resolvidos precipitadamente tira dos filhos a oportunidade de desenvolver responsabilidade, autoconfiança e resiliência por si mesmos. Numa sociedade em que as gerações convivem por mais tempo, em que questões de aposentadoria, custos de saúde e moradia nos preocupam a todos, essa tensão se torna particularmente evidente. Os pais querem dar segurança e, inconscientemente, criam insegurança. Este audiolivro convida você a olhar mais de perto. Contamos histórias reais que mostram como divisões de herança precoces afastam famílias, como preocupações assumidas sobrecarregam os filhos, como velhas feridas envenenam novas gerações. Ao mesmo tempo, abrimos caminhos para que os pais possam, em vez disso, transmitir sabedoria de vida, respeito e verdadeira liberdade. Ao final deste caminho, você não apenas entenderá quais fardos invisíveis não devem ser herdados. Você conhecerá frases e atitudes concretas que são imediatamente aplicáveis. Hoje, amanhã, na próxima conversa com seu filho ou sua filha adulta. Porque o maior presente para os filhos não é a posse, mas a experiência de que eles podem crescer de forma independente, sustentados pelo amor e por limites claros e saudáveis. Por que este tema é tão crucial para as famílias na Europa hoje? Nas últimas décadas, as estruturas sociais mudaram notavelmente. A expectativa de vida aumenta. Muitos pais veem seus filhos, já adultos, tendo formado suas próprias famílias, enquanto eles próprios ainda estão no meio da vida ativa. Ao mesmo tempo, questões econômicas se intensificam. Custos de vida crescentes, altos gastos com saúde e cuidados, uma crescente lacuna entre gerações no acesso à moradia. Tudo isso leva pais e filhos adultos a permanecerem conectados por mais tempo, mais intimamente e muitas vezes de forma mais complexa do que antes. Particularmente nos países da Europa Central, observa-se que os pais desejam ajudar, mas nem sempre percebem onde o apoio termina e a dependência começa. Um presente bem intencionado pode ser rapidamente percebido como intromissão. Um problema compartilhado torna-se um fardo que sufoca os filhos. Não se trata apenas de dinheiro ou propriedade. Trata-se de comunicação, de expectativas, do espaço invisível entre proximidade e autodeterminação. Muitos pais sentem-se obrigados a dedicar toda a sua vida aos filhos. Ao mesmo tempo, desejam reconhecimento e gratidão por esses sacrifícios. No entanto, é precisamente aqui que surge o conflito. Quando a gratidão é forçada, o amor se transforma em culpa. E quando a presteza não conhece limites, cresce o risco de os filhos não aprenderem a suportar por si mesmos o que a vida lhes impõe. É por isso que psicólogos em toda a Europa enfatizam repetidamente 3 valores fundamentais: autorrespeito, autonomia e uma comunicação clara, mas respeitosa. Quem vive esses valores oferece aos filhos não fardos, mas orientação. É como uma bússola invisível, não determinante, mas direcional. Nesse contexto, torna-se claro por que devemos nos debruçar sobre a questão: o que os pais nunca devem herdar aos filhos, nem materialmente, nem emocionalmente. E como, em vez disso, criar uma herança que não separa, mas conecta. Nas próximas sessões,
Examinaremos princípios concretos que abordam exatamente isso e abrirão caminhos para você equilibrar amor e desapego, proximidade e respeito. O primeiro princípio é: não transfira seus bens muito cedo. À primeira vista, parece um passo generoso e inteligente. Afinal, queremos ver nossos filhos seguros antes de partirmos. Muitos pais pensam que uma doação antecipada não só é vantajosa fiscalmente, mas também oferece estabilidade imediata aos filhos. No entanto, a realidade mostra que muitas vezes acontece o contrário. Quem entrega grandes valores muito cedo corre o risco de que exatamente esses presentes se tornem a causa de distância, conflitos e discussões amargas. Um exemplo do cotidiano europeu. Numa família do sul da Alemanha, uma mãe decidiu transferir 2 apartamentos para seus filhos ainda em vida. Ela queria trazer paz e garantir que seus filhos não acabassem em briga mais tarde. Mas depois da transferência, o comportamento dos filhos mudou. Um deles viu o apartamento como capital fácil e o vendeu para financiar negócios arriscados. O outro se sentiu traído e não falou com o irmão por meses. No final, a mãe ficou não apenas com menos segurança financeira, mas também com menos proximidade com os filhos. Este padrão não é incomum. Pesquisas em países europeus mostram que adiantamentos financeiros dentro da família muitas vezes levam à decepção, porque expectativas não ditas pairam no ar. Quem recebe um presente às vezes se sente obrigado, ou, ao contrário, completamente livre de qualquer responsabilidade. Ambos podem sobrecarregar um relacionamento. Por isso, vale a pena. A riqueza não deve substituir o vínculo entre pais e filhos, mas ser uma ferramenta usada de forma consciente, clara e com acordos. Uma frase útil em tais conversas poderia ser: quero que você saiba que minha confiança não está ligada a dinheiro. Conversamos abertamente, mas decido com calma o que acontece com meus bens. Tais palavras criam um quadro claro. Elas protegem a dignidade dos pais e aliviam os filhos, pois não surge uma pressão não dita. Quando falamos de limites, portanto, não se trata de frieza ou dureza. Trata-se de que o verdadeiro cuidado também inclui a capacidade de não entregar tudo imediatamente. Os filhos devem experimentar que a posse significa responsabilidade e que o amor não se mede em valores patrimoniais. Quem leva este princípio a sério lança as bases para um relacionamento que permanece livre de amargas disputas sobre dinheiro e propriedade. O segundo princípio é: os filhos não devem receber sucesso de presente. O que à primeira vista parece um presente amoroso, um negócio financiado, um atalho conveniente na vida profissional, pode, a longo prazo, paralisar o desenvolvimento. O sucesso sem esforço próprio é enganoso. Ele transmite aos filhos a ilusão de que os resultados são sempre alcançáveis, sem esforço. Mas quando vêm os reveses, falta-lhes a experiência de como aprender com os erros e assumir responsabilidades. Em muitas sociedades europeias, observa-se que o excesso de apoio, paradoxalmente, enfraquece a iniciativa própria. Estudos da OCDE enfatizam que jovens adultos que assumem responsabilidades precocemente nos estudos, trabalho ou projetos menores reagem de forma mais resiliente a crises mais tarde. No entanto, se os pais amortecem todas as dificuldades, falta aos filhos a base sobre a qual crescem a autoconfiança e a capacidade de resolução de problemas. Tomemos o exemplo de uma jovem na França, cujos pais financiaram um café para ela porque ela não encontrava um caminho profissional claro. No início, tudo corria bem, mas logo ela sentiu a sobrecarga da concorrência, da gestão de pessoal e das longas horas de trabalho. Em vez de construir um negócio passo a passo, ela era responsável por tudo de um dia para o outro, sem a experiência necessária. O projeto fracassou e, em vez de aprender a assumir responsabilidades, ela desenvolveu a atitude:
Em caso de emergência, os pais sempre ajudam mesmo assim. É exatamente aqui que reside o perigo. Se o sucesso é dado de presente, os filhos não aprendem o quão valioso pode ser o próprio fracasso. Erros não são uma falha, mas uma parte necessária do crescimento. Quem lhes tira essa experiência, rouba-lhes a chance de desenvolver força. Uma frase possível que ajuda os pais em tais situações é: quero te apoiar, mas não através de atalhos. O que você acha de começar em pequena escala e eu te ajudar com conselhos? Tais palavras mostram amor e confiança, sem abrir mão da responsabilidade. O equilíbrio consiste em oferecer ajuda, sem pavimentar o caminho. Pois só quando os filhos sentem que suas ações têm consequências, podem realmente compreender a alegria do sucesso conquistado por si mesmos. O terceiro princípio diz respeito a algo menos visível que dinheiro ou presentes. Preocupações, sonhos não realizados e velhas feridas não devem ser passados aos filhos. Muitos pais acreditam que a proximidade significa compartilhar todos os medos com os filhos ou transferir seus próprios objetivos não alcançados para a próxima geração. Mas o que parece confiança é, na verdade, um fardo silencioso. Imagine uma mochila que é passada de geração em geração. Cada preocupação, cada problema não resolvido, cada "e se" é uma pedra nela. Crianças que carregam essa mochila muitas vezes não percebem que não é o fardo delas. Elas aprendem cedo a assumir a responsabilidade por algo que nem está em sua esfera de influência: os medos e as decepções dos pais. Esse padrão pode levá-las a negligenciar seus próprios desejos, porque, inconscientemente, tentam reparar a vida de seus pais. Um exemplo do cotidiano europeu. Uma mãe que teve que interromper seus estudos devido a circunstâncias familiares, pressiona a filha para que ela se torne médica a todo custo. A filha, no entanto, tem paixão por arte. Em vez de desenvolver seu talento livremente, ela vive à sombra do sonho não realizado de sua mãe. Tais dinâmicas não são raras. Elas tiram das crianças a coragem de seguir seu próprio caminho e as forçam a desempenhar um papel que nunca foi o delas. Feridas antigas também podem se estender como um véu invisível sobre os relacionamentos. Se os pais não processaram seus ressentimentos em relação a sogros, vizinhos ou colegas, podem inconscientemente transmitir essa amargura aos filhos. A consequência, as crianças assumem desconfiança, preconceitos e padrões hostis sem terem tido experiências próprias. Como evitar isso? Uma frase simples pode orientar aqui. Essa é a minha preocupação, não a sua. Você pode seguir seu próprio caminho. Com essas palavras, a proximidade permanece, mas a responsabilidade é deixada onde pertence, com os pais. Quando os pais conseguem carregar seus próprios sonhos e feridas, eles dão liberdade aos filhos. Liberdade para tomar suas próprias decisões. Liberdade para cometer erros. E, acima de tudo, liberdade para viver a vida que realmente lhes convém. Para entender quão fortemente esses princípios podem moldar a vida familiar, vale a pena examinar uma história concreta. Uma família na Europa Central, anônima, mas exemplar, estava exatamente neste ponto de virada. Os pais haviam trabalhado duro a vida toda e decidiram transferir seus bens para os 2 filhos precocemente. Apartamentos, economias, até pequenos investimentos foram divididos, na esperança de que a harmonia e a gratidão crescessem. Mas a realidade era diferente. Inicialmente havia alegria. Ambos os filhos se sentiam confirmados e financeiramente seguros. Mas depois de apenas alguns meses, a atmosfera mudou. O filho mais novo decidiu vender seu apartamento para iniciar um negócio. O irmão mais velho sentiu isso como uma traição e mal falava com ele. A mãe ficou entre as frentes. Sua própria sensação de segurança diminuiu. E os encontros de domingo, antes familiares,
tornaram-se raros. Um ponto de virada só veio quando a mãe, após uma crise de saúde, foi forçada a pedir ajuda. Ela havia adiado a cirurgia porque se envergonhava. Como poderia pedir apoio depois de já ter dado tudo? Finalmente, ela procurou uma conversa. E aqui começou um lento processo de cura. A mãe expressou abertamente o que a incomodava e confessou que sua decisão havia sido precipitada. Após meses de aproximação hesitante, algo mudou. O filho mais velho estava disposto a retomar o contato sob a condição de que acordos claros fossem feitos. O filho mais novo percebeu o quanto suas ações haviam ferido a família. Somente quando os três colocaram as expectativas não ditas na mesa, surgiu espaço para uma nova dinâmica. Esta situação de antes e depois mostra claramente: sem limites, surge o caos. Com clareza, a harmonia pode não surgir imediatamente, mas o respeito retorna. E o respeito é a base sobre a qual a confiança pode crescer novamente. Quem não apenas conhece seus próprios princípios, mas os vive no dia a dia, pode experimentar passo a passo como um relacionamento abalado volta aos eixos, não através de presentes, mas através de conversas honestas que deixam a responsabilidade onde ela pertence. O que acontece quando os pais ignoram esses princípios e não estabelecem limites? As consequências são muitas vezes profundas e afetam não apenas as finanças, mas principalmente a estrutura emocional de uma família. Psicologicamente, as crianças que são presenteadas precocemente ou superprotegidas perdem um pedaço de sua autonomia. Elas não aprendem a assumir a responsabilidade por suas decisões, mas dependem de que a mãe ou o pai amortizem tudo. Isso cria um padrão de dependência que pesa muito nos relacionamentos e na vida profissional. A confiança entre irmãos também pode ser quebrada. Quem sente que o irmão ou a irmã foi preferido, sente-se magoado. Essa mágoa se transforma facilmente em inveja, e da inveja surge a distância. Uma briga por dinheiro raramente é apenas uma briga por dinheiro. Muitas vezes, trata-se de reconhecimento, justiça e o desejo silencioso de ser visto. Sem regras claras, as crianças perdem a sensação de serem tratadas com justiça e se afastam umas das outras. Para os próprios pais, as ações erradas também têm altos custos. Muitos experimentam que, na velhice, de repente, se tornam financeiramente inseguros. Contas de saúde, cuidados ou moradia, que antes eram fáceis de pagar, agora se tornam um fardo. Esse sentimento de fraqueza muitas vezes leva ao medo e à vergonha. Quem uma vez distribuiu generosamente tudo, hesita mais tarde em pedir ajuda novamente. Assim, surge uma espiral de carência e isolamento. Além disso, há um conflito interno. Pais que envolvem demais seus filhos em preocupações ou sonhos não realizados, sentem com o tempo que restringiram a liberdade de seus filhos. Sentimentos de culpa crescem. Ao mesmo tempo, muitas crianças se sentem oprimidas por expectativas que nunca quiseram cumprir. O resultado: silêncio, retirada ou até mesmo uma completa interrupção do contato. O maior perigo, no entanto, reside na herança invisível. A vergonha e o medo são transmitidos silenciosamente. Crianças que aprendem que os problemas não são discutidos abertamente, mas transferidos como um fardo, internalizam esse padrão. Elas o levam mais tarde para seus próprios relacionamentos e famílias. Assim, o desequilíbrio se repete por gerações. A mensagem é clara. Quando faltam limites, não sofre apenas o relacionamento entre pais e filhos, mas também o fundamento do autorrespeito e da confiança. Quem deseja evitar isso precisa ter a coragem de parar conscientemente e seguir outros caminhos. Como iniciar um novo caminho? Não em algum momento, mas concretamente nas próximas 24 a 72 horas. O primeiro passo consiste em fazer um inventário honesto.
Pegue um pedaço de papel e anote quais padrões você mesmo herdou de seus pais e quais deles você talvez já tenha passado inconscientemente para seus filhos. Este simples ato de escrever traz clareza antes de você conversar com seus filhos. O segundo passo é praticar um pequeno script de limites. Formule 10 frases que você tenha prontas para momentos delicados. Um exemplo: eu te amo, mas esta decisão você precisa tomar sozinho. Ou, esta é a minha preocupação, não a sua, e quero que você permaneça livre. Estas palavras claras e respeitosas criam um quadro que evita mal-entendidos. O terceiro passo diz respeito ao tema dinheiro e ajuda prática. Defina uma regra pessoal sobre como e quando você deseja oferecer apoio. Por exemplo, eu te ajudo em projetos, emprestando-te uma pequena quantia inicial, mas a responsabilidade pelo restante do caminho é sua. Ou, prefiro te ajudar com tempo e conselhos do que com grandes somas. Tais diretrizes aliviam ambos os lados e evitam acusações posteriores. O quarto passo, introduza um check-in semanal. Não precisa ser uma longa reunião. Às vezes, 10 minutos ao telefone são suficientes. Faça perguntas como: o que está te preocupando agora? E ouça sem oferecer soluções imediatamente. Assim, você permanece próximo, sem ser condescendente. E, finalmente, o quinto passo, um pequeno ritual de gratidão. Anote à noite 3 coisas que você apreciou naquele dia em seu relacionamento com seus filhos ou netos. Este ritual muda o ponto de vista. Em vez de olhar para as deficiências, você vê o que está crescendo. Esses 5 passos não são espetaculares, mas poderosos. Eles criam orientação, trazem calma às conversas e ajudam a reconhecer claramente a diferença entre cuidado genuíno e um fardo opressor. Quem os aplica consistentemente experimenta como a confiança pode crescer novamente, lentamente, mas de forma sustentável. Quando condensamos os pensamentos anteriores em 3 pontos claros, surge uma imagem simples, mas poderosa. Primeiro, limites não são expressão de frieza, mas de amor. Eles protegem contra a decepção e evitam que pais e filhos sejam forçados a papéis que não lhes fazem bem. Quem estabelece limites mostra respeito, tanto a si mesmo quanto aos filhos. Segundo, o verdadeiro apoio promove a autonomia. Não se trata de tirar tudo ou resolver todas as dificuldades com dinheiro. Ajuda verdadeira significa dar espaço para fazer as próprias experiências, permitir erros e aprender com eles. Só assim cresce a verdadeira autoconfiança, que nenhum presente pode substituir. Terceiro, a herança mais valiosa não consiste em bens, mas em atitude, sabedoria e dignidade. As crianças se lembram menos dos números em uma conta do que das palavras que as moldaram e do exemplo que os pais lhes deram. Gratidão, serenidade, disposição para a reconciliação. Tudo isso são tesouros que nenhum valor de mercado pode mensurar. Estes 3 pontos formam a base para uma convivência pacífica entre gerações. Podem ser lembrados como um breve mantra: limites protegem, ajuda fortalece, sabedoria permanece. Quem internaliza esses princípios contribui para que a família não se desfaça por heranças, mas se mantenha unida por valores vividos. Ao final desta jornada, fica claro: o que os filhos realmente precisam dos pais não é a posse, mas a experiência de poder crescer com amor e respeito. Quem estabelece limites, quem compartilha responsabilidades e quem aprende com os próprios erros, entrega aos filhos uma herança que dura a vida toda. É uma herança de força interior, serenidade e confiança. Talvez, ao ouvir, você tenha se perguntado: que fardos eu já passei inconscientemente para meus filhos? E que tesouros eu conscientemente deixei para eles? É exatamente aqui que a mudança começa. Pois nunca é tarde para adotar um novo tom,
corrigir padrões antigos e seguir um caminho diferente. Imagine que você começa hoje com uma única conversa. Clara, respeitosa, cheia de calor. Você diz: quero que você permaneça livre. Minhas preocupações são minhas e você pode viver sua própria vida. Com tais palavras, você oferece não apenas consolo, mas também coragem. Se você achou essas reflexões úteis, convidamos você a compartilhá-las. Conte suas próprias experiências nos comentários, faça perguntas, compartilhe suas perspectivas. Assim, cria-se um intercâmbio do qual muitas famílias na Europa podem se beneficiar. E se você deseja acompanhar regularmente esses temas, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este audiolivro com pessoas que são importantes para você. Porque o maior presente que você pode transmitir hoje não é dinheiro, não é propriedade, mas a certeza. O amor permanece quando ele liberta.